Amigos da História, amigos do Clube da História, hoje eu vou ter o prazer de conversar com uma querida amiga, uma grande docente, uma grande professora, uma grande pesquisadora, uma mulher que vem abrindo caminho aí para a gente pensar as relações entre Europa e Brasil, o grande mundo e Brasil. Ela é uma especialista em relações internacionais, tem uma produção vastíssima de livros portugueses no Rio de Janeiro, francesas no Rio de Janeiro, portuguesas, mulheres no Rio de Janeiro, prostitutas e cafetões que vêm trabalhar no Rio de Janeiro. Enfim, ela lança uma lente enorme sobre o Rio de Janeiro, essa cidade fervilhante. Ela traz tudo isso para a gente, mostrando, dialogando justamente com uma das linhas de pesquisa dela, que essa linha são as migrações internacionais para o Brasil. Essa pessoa é a nossa queridíssima Lená de Medeiros, ex-presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, que é uma instituição importante da qual ela vai falar também. A Lená é a nossa próxima convidada. Não deixem de curtir, de discutir, comentar e compartilhar o nosso canal. E, obviamente, vocês poderão ficar em contato também com os nossos convidados, que sempre deixam os caminhos para essa conversa, que é uma conversa importante. A história precisa estar viva, precisa estar no meio da gente. A gente tem que aproveitar para estar junto. Vamos lá, gente! Lená, querida, que maravilha a gente estar junto, né? A vida é tão corrida, a gente acaba se desencontrando, mas é uma oportunidade maravilhosa a gente poder conversar com você, que tem uma obra tão substantiva. Você é uma pessoa de uma atividade, uma energia absolutamente inspiradora, que além de docente, portanto, na universidade, a gente sabe bem o trabalho que a universidade dá com os alunos, com a CAPES, o CNPq, que tem que encher aquelas coisas todas, mas mais do que isso, eu quero registrar, e nós vamos falar aqui da sua presidência durante muitos anos, à frente do nosso querido Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. Queria lembrar aqui a quem está nos ouvindo a importância desses institutos espalhados pelo Brasil todo. Eu sou, enfim, sócia convidada de vários deles, sobretudo no Nordeste, no Maranhão. Privilégio a gente poder ir de um instituto para o outro, mas falar, sobretudo, Lená, dos seus livros. Eu gostaria de começar lembrando, só para a gente ter um fio condutor, que você vem trabalhando muito sobre dois temas da mais estrita atualidade. Mulheres e imigrações. E você, com um olhar muito sensível, você vem percorrendo esses dois temas já há muito, quer dizer, desde o seu primeiro livro, em 92, até esse que vai ser lançado agora em 24, nós vamos falar dele, né? E eu pediria até que você começasse por isso, lembrando, por que o Rio de Janeiro? Por que esses imigrantes? Que arquivos você frequentou? Onde é que você encontrou esses protagonistas, Lená? Imensamente a oportunidade de estar aqui com você, a oportunidade de falar um pouquinho da minha obra e dos meus livros, da minha obra, de mim e do Instituto Histórico do Rio de Janeiro, e dizer que eu sou fã de carteirinha, né, sua. Você é uma referência nas pesquisas que eu faço, e também sou fã de vê-la falar, ouvi-la, é sempre um prazer. Então, muito obrigada. Tudo tem uma explicação, né, Mary? Eu não sou professora de História do Brasil, eu sou e sempre fui professora de História Contemporânea e Relações Internacionais. Ao tempo que eu comecei as minhas pesquisas, costumava-se dizer que quem trabalhava nessas áreas não tinha como pesquisar no Brasil. Verdade. Então, eu tive que me debruçar em termos de um tema que eu pudesse trabalhar no Brasil, né, e no Rio de Janeiro, e pudesse abordar, de alguma maneira, a questão da história contemporânea. É aí que surgem os estrangeiros e os meus estudos sobre imigrações. Era uma maneira de trabalhar o lá e o cá. E não trabalhar o lá e o cá
colocar algumas coisas da história europeia, principalmente, já que as minhas pesquisas estavam focadas em migrações europeias, basicamente. Então, a explicação é essa. Aí, Lena, o seu primeiro livro, que é uma delícia e que eu já tive a oportunidade de citar várias vezes, Os Estrangeiros e o Comércio do Prazer nas Ruas do Rio, 1890-1930, em que você foi prêmio do Arquivo Nacional, em que você vai trabalhar com estrangeiras e estrangeiros no Rio de Janeiro, não foi? Aí a outra explicação. Por que o Rio de Janeiro? Porque nele você encontrava uma massa de documentação, né, no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional, no Arquivo Histórico do Itamaraty. Então, você tinha muita facilidade de ida aos locais de pesquisa e de guarda de documentos, né? Então, o Rio de Janeiro surge não apenas porque eu sou apaixonada pela minha cidade, a cidade onde eu nasci, mas também por uma questão até utilitária de facilitação das fontes. A questão da mulher, você, no preâmbulo, colocou algumas questões aí vinculadas ao meu dinamismo, né? Dinamismo que já foi maior, obviamente, né? Vive os meus cabelos brancos. É maravilhosa. Mas por quê? Eu sou da geração de pós-guerra, né? Geração que está se aposentando, mas que recusa-se a cruzar os braços, né? Por outro lado, acompanhei todo o início do movimento feminista no Brasil. Então, obviamente, esse olhar sobre as mulheres vem daí, né? Esse livro que você citou, ele é uma parte da minha tese. Quando o Arquivo Nacional abriu o concurso, eu disse, por que não aproveitar? A Margarete Rago já tinha trabalhado com São Paulo, eu disse, vou trabalhar com o Rio de Janeiro. Ele é baseado em processos de expulsão de estrangeiros, e agora, inclusive, eu estou revisitando, estou relendo e estou pretendendo publicar uma edição revista e ampliada, porque o pessoal pede, né? O livro está esgotado há muito tempo, e eu ainda recebo telefonemas pedindo livro. Precioso. Agora, Helena, vamos contar um pouquinho para quem não leu o livro, quem são esses estrangeiros aqui no Comércio do Prazer? São as prostitutas estrangeiras, as cocotes, né? Como eram chamadas, todas da Alemanha Oriental. Como ainda hoje elas vão para Paris, elas vão para Londres, ali é uma espécie de fornecimento, jamais se esgotou. Impressionante, né? E você trabalha com essas mulheres que são vidas que você resgata, inclusive, no seu sofrimento, na sua dor, na sua dependência, no seu abandono, e você fala dessa figura incrível que é o cafetão. E que eu acho, né, que você ali já prenuncia o seu segundo livro, que são Os Indesejáveis Desclassificados da Modernidade. Conta um pouquinho para a gente quem são os primeiros personagens e quem são os personagens desse livro a seguir. Olha só, Os Indesejáveis é um livro que sai da minha tese de doutoramento na USP. Tá? E Os Estrangeiros foi uma escrita oportuna em virtude do concurso aberto pelo Arquivo Nacional, que eu considerei que eu tinha material necessário para escrever o livro. Tanto que é o único livro premiado, né, nesse concurso do Arquivo Nacional que foi escrito para isto. A tendência foi sempre das teses serem apresentadas, mas ele precede a minha tese. Então, por isso, as personagens são as mesmas. Quem são? Mulheres, né? Traficadas, algumas tendo conhecimento, outras não, né? E os cafetões que você coloca, que são pertencentes a máfias internacionais. E eu trabalho, além da questão do tráfico em si, com a questão das representações. É a primeira vez que eu parto para essa questão da representação das francesas em contraposição às polacas. Quer dizer, para além de serem personagens reais,
elas cristalizam representações daquela vítima traficada das aldeias, né, da Polônia, quando nem era Polônia, né, e a francesa que vem com aquela sofisticação, né, da história cultural da França, que depois nós vamos falar quando eu abordar a questão da chanceria, né? E é interessante que esses processos criminais nos quais eu me baseei, há um livro anterior de um brasilianista que ele diz que eles não têm interesse nenhum, porque são processos policiais, obviamente são conduzidos, né, numa determinada direção, mas a época que ele escreve, ele não está ainda com os horizontes abertos para observar que ele dá determinados dados que podem levar você a determinadas conclusões. Dados de onde vem, idade, né, que transporte, como chegam, o que acontece aqui. Então, eu consegui, por exemplo, mapear as rotas e como é que elas se deslocam na Europa, principalmente depois da Revolução Russa, né? Como é que elas vão seguindo um reordenamento. E o Rio de Janeiro como um grande ponto de chegada. Buenos Aires e o Rio de Janeiro. E você justamente desvela para o leitor esse rio trepidante da Belle Époque, dessa virada do século, onde as mulheres também estão sendo chamadas pela produção. O Rio de Janeiro precisa, obviamente, o novo Estado republicano de secretárias, de telefonistas, de vendedoras. Então, você vai desvelando esse universo magnífico, mostra essa cidade fervilhante, onde tudo isso acontece, mostra também, revela como essas prostitutas acabam se transformando no grande avesso da vida burguesa. Elas são as inimigas da vida burguesa, as transmissoras da sífilis, quando nós sabemos hoje que elas são as introdutoras da higiene sexual para o homem brasileiro, né? Consideradas mal necessário, né? Exatamente. Então, olha, é realmente um livro espetacular. E nos Indesejáveis, Protesto, Crime e Expulsão, você aí fala da outra ponta da coisa, quando essa gente começa realmente a ser retalhada pelo Estado. Conta pra gente. Observa bem, nos Indesejáveis eu não trato só do tráfico, né? Eu trato também do movimento operário. Os comunistas. Os anarquistas também estão, né, em cena. E trato do crime comum, a bandidagem comum, né? E é interessante quando você fala no Rio de Janeiro, um dos capítulos do livro atual sobre francesas chama-se O Rio de Janeiro em Movimento, porque é esse movimento, esse dinamismo colocado principalmente a partir dos anos 50. Né? Então, como é que esse Rio de Janeiro é fervilhante? Fervilhante de ideias, fervilhante de práticas, né? De propostas. Consumo, muito consumo, né, Lena? Consumo dos produtos mais diversos. Estamos falando aqui, para quem nos ouve, 1850, gente, não é 1950, é 1850. A Lena é uma grande especialista desse período, como vocês estão vendo, e eu acho super legal, porque sendo professora nessa área de relações internacionais, você está aí resgatando, né, o passado das relações internacionais, as sexuais e internacionais, você me permite uma blague. Depois, Lena, você mergulha até com uma querida colega minha, a Maria Isilda de Matos, que eu conheci em São Paulo, eu fui aluna da PUC, não cheguei a ser aluna da Maria Isilda, ela entrou, já estava na USP, mas é uma criatura encantadora, eu estava vendo esse último livro dela, A História do Sorriso também, é ótima pessoa, e Gênero e Imigração, Mulheres Portuguesas
Crianças em Foco. Eu quero fazer aqui um rápido parênteses, lembrando que os portugueses foram tão tratados, né? Aquela famosa imigração portuguesa, que depois vai dar, segundo Carlos Lessa, naquele livro dele notável, nosso querido e saudoso Carlos Lessa, que nos deixou alguns anos atrás, sobre o Rio de Janeiro, e ele diz, olha, o mulato carioca, o mulato do samba, da música, aquele mulato do gingado, aquela figura que é a cara do Rio de Janeiro, ele nasce do encontro da imigração portuguesa com as alforriadas e afro-mestiças livres. Conta pra gente, que isso é um tema maravilhoso, né, Helena? Como é que foi esse livro? Conta aí pra gente. Olha Os portugueses. Só, ele decorre da nossa inserção, minha, Marizilda, Ismênia Lima Martins, num projeto Brasil-Portugal, coordenado pelo Centro de População, Economia e Sociedade da Universidade do Porto, coordenado pelo professor Fernando de Souza. Ele se insere naquele esforço que aconteceu em Portugal, na Espanha, na Itália, de mapear essas correntes migratórias que se deslocaram, né? Ele era muito baseado em Portugal no levantamento de passaportes de saída, né? E tinha o contraponto brasileiro, nós trabalhando na questão da recepção desses imigrantes. Há de se indicar que foi a professora Eulália Lobo, que tinha sido convidada, depois ela adoeceu, né, que é pioneira nos estudos sobre portugueses no Rio de Janeiro. Por quê? Era uma imigração invisibilizada, quer dizer, a quantidade de portugueses no Rio de Janeiro fazia com que não fossem considerados, e as proximidades linguísticas, culturais, que não fossem considerados estrangeiros, imigrantes, que eles passaram a ser, obviamente, com a independência. Então, ela é muito tardia, engraçado nós observarmos isso, né? Como é que a imigração portuguesa tem um estudo tardio em relação às outras, de povos que eram considerados mais estrangeiros, né? Então, e mais evoluídos, e mais interessantes, e mais... Quer dizer, era uma espécie de migração tímida, escondida, envergonhada, né? Todo mundo se gabava de ser descendente de italiano, de espanhol, de inglês, de francês, mas ninguém queria ser descendente de português, a não ser agora para voltar para Portugal, né, querida? Né, Helena? Né? Havia uns trabalhos sobre antilutitanismo, né, da Gleide Sabina, mas realmente era o trabalho da Eulália, o pioneiro, e eu tive o prazer de dar continuidade, né? Dentro de uma perspectiva que vai cada vez se acentuando mais nos meus livros, que é de personificar esses personagens. Quer dizer, eu sempre trabalho com os processos, né? Mas eu vou identificar quem são. Então, nos portugueses, que eu já tem no livro com a Marizilda, né? Que aí é mulher, especificamente. Né? Fez muito sucesso também, já está esgotado. Né? Mas de personificar, mostrar quem é, contar um pouquinho da história de vida ou trajetória, conforme você, né, preferir. Né? E tem trajetórias fantásticas, né? Mostrando, e esse livro mostra, que as mulheres nunca foram passivas nos processos migratórios. Elas estão presentes, mesmo quando não partem. Né? Quer dizer, elas estão sempre na retaguarda e, com as partidas, elas assumem uma série de responsabilidades que antes eram masculinas. Sem dúvida. Acabam assumindo. Se torna o homem da casa, os homens vão embora, ela se torna o homem da casa, com responsabilidade, mas eu acho, sabe, Helena, não sei exatamente qual é o seu ponto de vista, hoje, como nós temos uma produção muito grande sobre mulheres no Brasil e fora do Brasil,
Uma hora dessa, eu acho que os movimentos feministas vão ter que repensar essa ideia de que houve uma luta agora para as mulheres aparecerem. Quer dizer, a gente que trabalha com documentos, século XVI, XVII, XVIII, o que a gente vê? A gente vê essas mulheres atuando em todas as frentes, né? Nunca essa ideia de submissão, de vitimismo, né? Para mim, o feminismo tem que olhar para isso, quer dizer, como protagonistas já são. Essas mulheres fizeram sobreviver às suas famílias, os seus filhos, os seus pais. Quer dizer, no caso, então, das mulheres de imigrantes que ficavam sozinhas, e no caso das mulheres que vêm para cá e que perdem seus maridos, e não foram poucas, né? Que vêm nesse sonho da descoberta do mundo ideal, onde a língua permitiria contato, já tem uma colônia grande portuguesa aqui, e as mulheres se veem sozinhas, e todo mundo vai trabalhar. E as mulheres estão trabalhando e se beneficiando. Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito e que eu acho que nós que trabalhamos com mulher temos que repensar, o influxo também da tecnologia e da produção na vida dessas mulheres. Não é só o corpo, não é só a sexualidade, é também o fato de que elas vão esposar essas revoluções todas, vão se tornar operárias, elas vão vão para o terceiro, quer dizer, para essa área de serviços, né? Então, elas também vão receber, aí chega a água encanada, aí chega a eletricidade, aí chega o bonde. Então, o impacto dessas mudanças tecnológicas na vida das mulheres, né, faz essa visibilidade cada vez maior. Mas trabalhos como o seu nos fazem olhar para comunidades que, você muito bem disse, né, antes não eram vistas. E mais importante, né, Mary, elas empresariam. Vários negócios, como eu mostro depois no livro dos portugueses, são propostos por mulheres. Olha só. Não apenas herdavam negócios dos maridos, elas mesmas propunham. Tem depoimentos no livro dos portugueses de mulheres que eu entrevistei e, infelizmente, já faleceram. Essa foi uma intenção também que eu tive, de correr antes que elas desaparecessem do horizonte, né? E são depoimentos fantásticos, entendeu? Onde ela diz, não, eu precisava trabalhar, na fábrica não podia. Então, eu botava um cercadinho no comércio que eu propunha, um bar, tinha um cercadinho das crianças que eu podia fazer as duas coisas. Olha que genial, né? E ser mãe. Genial. Tem depoimentos assim. Comoventes. Deve ser comovente, né, Helena? Deve ser comovente, quer dizer, você foi vê-las pessoalmente, você deve ter visto fotos antigas, você deve ter visto fotos dessas mulheres jovens, elas agora velhas. É lindo isso. E aí, o que eu fiz? Eu trabalhei para os períodos mais recuados com notícia de jornal, né, com passaporte, entrada, etc. e tal, e um período mais recente com as entrevistas. Quando eu fui levar o livro, que demorou um tempo, né, para acontecer, eu encontrei uma senhora com Alzheimer, assim, no último ponto, né? Mas a filha chorava, porque o depoimento da mãe ali eram pessoas comuns, como se diz hoje em dia, né? Quer dizer, você ressuscitou essa mãe no esplendor da juventude, do vigor. Aí. Que coisa linda. Eu fiquei muito emocionada. Foi emocionante, realmente. Lena, como o trabalho do historiador pode ser apaixonante sob todos os ângulos, né? Não só dos temas, mas das pessoas que a gente cruza para a realização do nosso trabalho. Eu acho uma coisa fascinante. E aí, parodiando o Lucian Febvre, é bom falar do que a gente ama, né? Nem fale. Nós amamos a história. Amamos a história, os personagens, os fatos, né? Ficamos íntimas de todo mundo, sabemos a cor da calcinha da Leopoldina, né? A gente vai se misturando com os nossos personagens, é uma coisa linda. Agora, autora, se você me permite. Lógico. Escreveu para mim, disse assim, terminei o livro. Adorei, já estou com saudade das personagens.
que lindo, é lindo, é maravilhoso. E o bom é que você não parou. Eu gostaria, antes da gente pegar o Rio de Janeiro em 22, porque aí vai ser a nossa ponte para falar do arquivo, do Instituto, fala um pouquinho desse seu último livro, que é de 24, portanto vai estar no está saindo, daqui a pouco está nas livrarias, genial, Francesas no Rio Imperial, a França Antártica no feminino plural. O nome é lindo, né? É publicado pela Irã, está saindo agora, daqui a pouco está em todas as livrarias. Conta um pouquinho, você foi das portuguesas, então subiu para o norte, chegou nas francesas. Como é que foi? Olha só, isso daí foi uma pesquisa de há longo tempo que eu fiz com bolsa de produtividade do CNPq e ficou encostado, né? Aí eu recuperei com as facilidades da hemeroteca, né, que você pode caminhar pela hemeroteca da Biblioteca Nacional e da França, e eu fazia o diálogo do que eu encontrava aqui com o que eu encontrava lá, facilitou, porque eu já tinha os nomes, tinha mais de 500 nomes levantados, né, e eu resolvi, então, escrever. Já está no site da editora, já está à venda no site da editora, né? E está fazendo um sucesso, Mary, que está me deixando muito feliz. Até porque a capa, deixa eu mostrar aqui. Mostra, professor. Um parênteses rápido, gente. Quem quiser entrar na Biblioteca da França é o gallica.com.fr.com. Bem, tá lindo! Olha que capa mais linda! Inclusive, a ilustração é minha. Eu não encontrava uma gravura que desse esse sentido do feminino plural, né? Não, e do feminino francês com esse corpinho de violãozinho, né? Aí mais francês é impossível. Eu encontrei uma gravura de 1902. Olha que lindo. Tinha resolução nanquim, eu disse, vou pintar. Lindo, tá lindo. Tá lindo, Lena. A França Antártica, né, que eu utilizo, é do Joaquim Macedo, quando ele diz que as mulheres, né, francesas sem espingardas, retomando a invasão francesa lá do Villegagnon, né, do Villegagnon, ele diz que elas conquistaram o Rio de Janeiro. Aí é por isso que França Antártica, inclusive, está destacado, que não é minha, né? Eu utilizei do Joaquim de Macedo. As francesas fazem sempre frisson, né? E eu estou ali identificando modistas, né? Consegui, pelos jornais, pelos registros de entrada no Arquivo Nacional, por registros variados, eu consegui mapear algumas trajetórias, algumas mais completas, outras menos completas. Então, eu estou trabalhando com as modistas. Interessante que eu, inclusive, mostro que modista não era sinônimo, no momento da entrada, de costureira, modista, era fabricante de chapéu. Por isso que vários registros trazem costureira e não trazem modista, e outros vão trazer modista, né? Eu tive que recuar lá a origem etimológica da palavra, que isso me surpreendia. Por que não tem modista entrando? Né? Então, as modistas, as dançarinas do Alcazar e as atrizes do Alcazar, inclusive a Aimee, famosa Aimee. Adorada. Né? A garotada, os estudantes sapateavam cada vez que a Aimee entrava. E quando o Cancan, né, arrebentava, e tem algumas apreciações sobre o Cancan, do escândalo e tudo, muito gostoso. Né? O Rio de Janeiro, como você diz, era movimento, né? As peças do Offenbach, por vezes, chegavam logo depois no Rio de Janeiro. Imagino que era você encenar com muito menos recursos do que Paris tinha para encenar. Inclusive, porque o Offenbach tem a ironia de caricaturizar o brasileiro rico no Rastaquera, né? O Rastaquer, que a gente fala até hoje. Agora, o Lena é interessante também, como francesa,
Bom, eu morei 20 anos lá na França, né? Gozado, porque eu me lembro que mesmo entre pessoas extremamente preparadas, intelectualizadas, falava-se muito da questão da prostituição brasileira na França, a partir, óbvio, dos anos 70, 80, mas francesa no Brasil sempre foi sinônimo de prostituta. E todo o vocabulário da prostituição, maison close, né? A cocotte, tudo isso tem a ver com essas fulanas. Agora, eu me lembro, será que é do Macedo, aquele passeio do Rio de Janeiro, que ele conta a história do inglês que se apaixona pelo pezinho da francesa? Ele tem... é uma delícia. Para quem não conhece a história, o cara é dono de uma sapataria, os sapatos ingleses era que vendia, né? E a francesa é uma modista que vai lá comprar, vai experimentar um sapato, uma botinha, e o cara se apaixona pelo pé, porque o pé é o objeto erótico mais desejado, né, nessa época, né? Mas que delícia, então, Lena. Isso, Mary, eu trabalho com as parteiras, com as professoras e com aquelas que fracassaram e até se suicidarem, embora sejam poucas, né? Mas foi muito gostoso de escrever, né? Porque quando você personifica, é o que você fala, você se apaixona pela pessoa. Agora, eu também trago com o livro uma contestação a essa visão de que a imigração francesa foi univocadamente cultural. Essas mulheres eram pobres. Porque a gente tem a ideia de que a modista, já na fama, vem para o Rio de Janeiro, não são mulheres pobres. E usam a costura como um meio para ganhar dinheiro, para sobreviver. Ou vão dar aula de dança, ou vão dar aula de francês, ou aula de piano. São sobreviventes, né, Lena? São sobreviventes. Lena, nós temos mais 5 minutinhos. Eu queria aqui voltar a uma obra que você lançou, aliás, muito bacana, você organizou, no nosso bicentenário da Independência, o Rio de Janeiro, 22, História, Cidade e Memória, no bicentenário da Independência. Queria aproveitar não só para louvar esse livro, que é uma coletânea importante, com a presença de vários colegas lá do Instituto Histórico, mas pedir a você, olha que lindo, gente, uma capa linda, um livraço, uma beleza esse livro. Pedir a você que falasse um pouquinho para os nossos queridos ouvintes aí, amigos da história, o que é o Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, quando é que ele é fundado, quais são as atividades que ele desenvolve. Nós não temos muito tempo, temos 5 minutos, mas conta um pouquinho o que é, para que serve, como é que as pessoas podem participar. Olha só, o Instituto Histórico do Rio de Janeiro, alguns confundem com o Instituto Histórico Brasileiro, porque eles funcionam no mesmo prédio. Quer dizer, o Instituto Histórico teve cedida uma sala para funcionar. Mas o Instituto está voltado para o Rio, não só para a cidade, quanto para o estado do Rio de Janeiro. Okay? E congrega pessoas que pensam, que refletem, que produzem obras importantes sobre o Rio de Janeiro. Né? Eu posso cometer a indiscrição de dizer que a Mary, né, é minha confreira. Sim. Nós chamamos porque os institutos trazem, né, uma inspiração na academia francesa, né? Aquele problema das cadeiras numeradas, que você ocupa as cadeiras até morrer vitaliciamente, se você não sair. Né? Então, o Instituto ele produz, né, à margem ou em diálogo com as universidades, né, um conhecimento, né, que ele, de alguma maneira, disponibiliza, né, a todos aqueles que queiram frequentar as suas sessões, que são sessões de uma qualidade, né, altíssima. Sócios maravilhosos, sessões animadas. De geografia, né? E por aí, na área de ciências sociais, de uma maneira geral. E todo mundo trabalhando muito com documentação, justamente do Estado e do município do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, para todo mundo, a gente sabe que o Rio de Janeiro é em si
um xodó de muitos editores, eu acho que é uma passagem obrigatória. Eu tenho muito orgulho e não o deixo jamais, quando me assino meus trabalhos, de mostrar que eu sou membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Você fez uma presidência maravilhosa, né, Helena? Eu acho notável, quero terminar aqui com fecho de ouro, dizer o quanto eu admiro você. Você fez uma presidência aguerrida, porque você conseguiu manter todo mundo unido na época do Covid, através de sessões que nós fazíamos também online, né, divulgando os trabalhos. E agora o Instituto passou para a presidência do nosso querido Paulo Knaus, né? E a Neuza, né? E da nossa Neuza Fernandes como vice-presidente, mas o Paulo... Não, é o contrário. A Neuza presidente, o Paulo vice. Neuza presidente e o Paulo. Bom, então aí Batman e Mulher Gato, os dois vão ser muito ativos, como você foi, super mulher, botando também gente nova do Instituto, que é muito importante. Eu acho que podemos convidar aqui na qualidade de confreiras a todos que queiram conhecer melhor o Instituto, visitar suas instalações, participar das publicações do Instituto. O Instituto publica regularmente revista, livros. Os cursos estão no Google, na página do Instituto, né? Podemos convidar as pessoas a assistir também. Ok. Helena, eu vou te convidar então agora, né, para falar de você, como é que a gente acha você, qual é o seu e-mail, como é que a gente pode ter acesso aos seus livros. Já vi que alguns só na estante virtual, caríssimos. Eu já andei procurando aqui, tem nada por menos de R$100. Mas o livro novo, que está muito bonito. E como é que a gente fala com você, quem está nos ouvindo, quiser manter contato com você? Olha, o e-mail é lenamenezes, com z, @hotmail.com. Tá? No Instagram é Helena Menezes também, né? E o Facebook também, procurando assim, me encontram, né? Queria dizer também que a editora Airã tem um e-commerce, editorairan.com.br. Airã com Y, gente. Airã. A-Y-R-A-N. Tá? Então, o livro está até dia 30 a preço de pré-venda. Isso é importante, né? Então, quem quiser, está disponível. O livro do Bicentenário da Independência também foi publicado pela Airã, está belíssimo, e a gente pode comprar lá também. E a segunda edição dos Indesejáveis também. Oba! Então vamos lá para a Airã. Helena. Agora tornei, né, escritora da Airã. Mas olha, o Gallimard não tinha os seus escritores favoritos, né? A gente sabe que na França é assim também, os grandes autores são autores de uma casa só vira-lata que nem eu é que tem vários editores, mas gente séria que nem você, dona de uma editora, maravilhoso. Não, mas o pior é que um parecer do CNPq, eu consegui a bolsa, mas um parecerista coloca como crítica eu publicar por uma editora. Infelizmente, no CNPq, nós temos cada mala sem alça, que não tem tamanho, viu? Não, é uma pena. Mas, olha, querida, parabéns, um prazer te ver, tão bonita, tão inteiraça, sempre tão cheia de energia. E vamos atrás dos seus livros, minha querida. Vamos lá, Helena, pode deixar. Beijo grande. Obrigada, Mary. Muito obrigada de coração. Essa pessoa que eu admiro tanto e gosto. Que bom, que bom. Me sinto gostada e sinta-se gostada. Beijo grande, Helena.